Bom, agora eu vou apresentar o segundo livro, tá? Seguinte, o primeiro livro que eu falei para vocês foi o Homem que Confundiu Sua Mulher com o Chapéu, que é um livro do Oliver Sacks. Ele é mais romantizado, ele escreve muito bem, ele conta os casos dos pacientes de uma forma muito bem escrita, e ele é casos, né? Casos clínicos, com observações neurológicas dele como médico, tá? É excepcional o livro. Foi um livro que me instigou muito a querer saber mais sobre o cérebro, de coisas que a gente nunca imaginava, tipo a nosognosia. Como é que o que acontece com uma lesão no cérebro que faz com que você nem perceba uma parte do seu corpo, ou que você tenha a sensação de que seu corpo, você não está mais controlando o seu corpo. Ele é seu, mas você não controla, entendeu? Essas coisas, várias dessas lesões. É muito legal. Eu falei para vocês, é muito bacana. Agora, esse novo que eu vou apresentar hoje é do Antônio Damasio, que é um neurologista famosíssimo com suas pesquisas, e ele escreve muito bem, mas ele é denso, tá? Ele já apresenta propostas de como funciona o cérebro e quais seriam os fenômenos que emergem do cérebro, tá? Na verdade, eu não vou apresentar um, eu vou apresentar dois. Porque são o erro de Descartes e o mistério da consciência. Eu não tenho aqui o erro de Descartes porque ele está no meu escritório, lá na FMG. Então não tem jeito de eu apresentar ele para vocês. Então eu vou apresentar o mistério da consciência. Aí o erro de Descartes eu conto para vocês, mas não mostro o índice dele, tá? Mas falando então do erro de Descartes, eu acho que ele foi publicado em 94, se não me engano. E o Antônio Damasio ele faz um levantamento de vários trabalhos da época que já sustentavam bem uma hipótese dele que é interessante, e já mostram, por exemplo, que não existe inteligência, não, razão longe da emoção, que quebra um pouquinho aquela ideia de que nós somos seres racionais, tal, tal, tal. Não, os dois andam juntos o tempo todo. E se um para de funcionar, atrapalha. Não aparece o fenômeno, inclusive de tomar de decisão, atrapalha muito. Então, é um livro muito legal e é um livro onde eu descobri o famoso caso do Phineas Gage, que eu conto nas minhas aulas. Que toda pessoa que é curiosa e gosta de neurociências sabe de cor salteado o caso do Phineas Gage. E o Phineas Gage é aquele cara que ele teve uma entrada numa perfuração por causa de um acidente, que entra uma barra de metal embaixo do arco zigomático e sai aqui em cima do cérebro, do crânio, e a pessoa tem uma lesão no córtex órbito-frontal, no córtex frontal, tá? E aí ele tem uma dificuldade agora de prever as consequências das suas ações, entendeu? O que baseia muito do que a gente chama de moral e outras coisas que a gente considera humana, que a gente sabe que não é mais só humano, né? É uma coisa que tem em vários animais. E aí é interessantíssimo, ele conta esse caso, ele apresenta o Elliot, que é um paciente dele que tem uma lesão similar e que tem os mesmos fenômenos. É um livro fantástico, tá? Em que, de novo, ele dá uma sustentação teórica, com muitos experimentos, exemplos de experimentos, com recitações científicas e tal. Então é muito legal. O erro de Descartes, tá? E o outro é o Mistério da Consciência, em que ele tenta, que já acho que foi publicado em 2000, e que ele já começa ele tenta fazer uma síntese do que ele chama de consciência, tá? Que é uma definição difícil. Cada teórico tem uma definição diferente do que a gente chama de consciência. Tem gente que chama, da psicanálise mesmo, tem várias definições dentro da própria psicanálise, dentro da neurociência, da psicologia cognitiva. Todos eles têm várias definições do que é consciência, e ele apresenta o dele com outras definições, com outros conceitos. É super interessante também. Tipo assim, eu não compro tudo que ele fala, mas ele me fez pensar bastante, tá? E eu gosto bastante de colocar ele, inclusive, para questionar o que eu penso hoje mais sobre consciência. Então ele é muito legal para isso, tá bom? Vou mostrar aqui então para vocês a capa dele e algumas coisas do índice. Não dá, como eu falei, não dá para apresentar o erro de Descartes, tá? Porque tá lá no escritório, mas vocês já entenderam qual que é a ideia dele. Então, ó, esse é o Mistério da Consciência, esse é o livro, um livro do autor, lá, O Erro de Descartes. O Erro de Descartes é um livraço, tá? Recomendadíssimo. Eu recomendo ler o Erro de Descartes antes de ler o Mistério da Consciência. Como eu falei, o Erro de Descartes ele te prepara para uma neurociência pesada, hardcore, que vai te dar sustentação e vai questionar um monte de crenças que você tem. É muito legal, porque ele tem uma sustentação boa, teórica boa e também de artigos científicos para basear o raciocínio. Bom,
vindo aqui para o sumário, né, o índice dele aqui, ó, a gente vê que ele fala bastante sobre o problema. Então ele primeiro ele apresenta o problema do que é consciência, do que a gente chama de consciência, como é que é a abordagem para pesquisar consciência, principalmente em relação à subjetividade, como é que a gente vai fazer uma pergunta em cima da subjetividade. E o que é interessante é que o problema de estudar consciência não é a subjetividade, é a subjetividade da forma de fazer a pesquisa, entendeu? Estudar subjetividade é parte da ciência e a gente tem que fazer mesmo. O problema é colocar a subjetividade como ferramenta. Aí isso deixa a gente mais limitado em algumas afirmativas, entendeu? Então ele dá dados neurológicos, neuropsicológicos, então ele fica, essa parte aqui é uma introdução, ele até brinca de esconde-esconde aqui, como entender a consciência, né? Se a gente é um processo de consciência também, né? E aí, óbvio, ele começa relembrando um pouquinho o que ele fala no livro anterior, de emoção e sentimento, e o que é interessante é que ele começa a colocar então a função biológica das emoções, ele traz um processo evolutivo. E depois disso tudo aqui, que ele coloca uma base biológica de tudo isso de cá, eu não gosto muito do termo base biológica, viu, gente? Eu gosto do termo base física, porque o biológico, a gente confunde, quem não é da área, confunde o biológico como falar só do cérebro, do corpo. E o corpo não existe sem o ambiente, entendeu? Então eu acho que é sempre pensar físico. O ambiente é ecologia, para a gente continua sendo biológico, mas não precisa necessariamente ser só o que a gente chama de vida, só o cérebro. Mas as pessoas confundem, acham biologização, eles fica até um termo pejorativo. Mas aqui a gente vê que depende do ambiente para o biológico funcionar, não é só o cérebro, não é o centro do mundo. Mas aí ele apresenta então uma ideia de consciência central, de estado de vigília, que é o primeiro estado que ele apresenta, tá? Eu não vou ficar apresentando o livro todo, tá? Mas a base inicial do que ele chama é um estado de vigília, que seria o início, o alicerce de uma consciência. Depois ele começa a falar sobre o corpo como um todo, que é interessantíssimo, que é o vago sinal. Depois ele vem falando então do organismo-objeto, e ele coloca aqui a nossa interação com o ambiente, o que é interessante. Esse aqui é interessante, a invariância do organismo é a impermanência da permanência. Então, a raiz da perspectiva individual é muito interessante, esse é um capítulo que eu gosto bastante. Deve ser eu, pois estou aqui, uma dessas eternas ilusões que o cérebro causa na gente, obviamente. A produção da consciência central, e aí ele vem, ó, consciência central e consciência ampliada, que é a base bastante do que ele quer dizer. O central seria assim, um padrão de atividade neuronal mais do tronco cefálico, que seria mais para manter o cérebro em funcionamento. Aí ele dá casos clínicos demonstrando um pouquinho essa ideia. E depois ele fala da consciência ampliada, que é uma coisa, seria o self autobiográfico, o self da natureza, o self da cultura, além da consciência ampliada. É bem interessante. E a base neuroanatômica do self autobiográfico. Mas eu tenho birra, quer dizer, eu não tenho birra, eu tenho questionamentos das limitações desses argumentos, mas obviamente é muito interessante porque ele traz novas limitações para os argumentos que a gente tem. E a gente não fica preso nos argumentos do passado, em que a gente desconsidera o conhecimento que foi trazido até agora, entendeu? Eu acho que é muito legal isso. Aí ele fala bastante de formação reticular, muito interessante, tá? O livro em geral, sentindo os sentimentos, que é outra coisa, substrato dos sentimentos da emoção. São partes do livro até que depois eu uso na minha aula de Fisiologia das Emoções, que eu baseio algumas coisas também das minhas aulas. Então, quem já fez a minha disciplina já sabe onde eu tenho algumas das coisas que eu falo. Nota sobre a mente e o cérebro. E aí é que é interessante. Seria o que é uma imagem e o que é um padrão neural. Então, imagens não são apenas visuais. Então, isso é interessantíssimo, como é que a mente pode emergir da atividade cerebral, lembrando que isso também depende da atividade do ambiente. Então, do estímulo ambiental. Então, a gente tem aqui, o livro é grosso, tá? É um livro denso, como eu falei. Ele apresenta, se eu achar aqui a árvore da consciência que ele coloca, que é uma árvore que a gente coloca até nas aulas
como uma das hipóteses, mas eu não achei aqui rápido. Eu devia ter folheado o livro antes para fazer esse vídeo, né? E eu não vou refazer esse vídeo nem fudendo, foi mal. Mas seria esses níveis de regulação da vida? Não, não é isso. Aqui ele coloca mais ou menos uma ideia, tá vendo? Razão superior, sentimentos, emoções, regulação básica da vida. Aí já seria essa ideiazinha aqui. Mas ele propõe uma hipótese testada, continua sendo testada, sendo questionada. Eu acho isso legal. Vocês sabem que o que eu gosto da ciência é sempre a gente duvidar das coisas. E ele vem ganhando força. É lógico, ela não é a predominante, mas não existe predominante, na verdade, mas ela é uma das mais fortes pelo tanto de base, de fundamento, eu não vou achar a árvore de jeito nenhum aqui, sacola. Mas ele tem uma fundamentação forte de experimentação. Vocês podem observar que o livro chega a uma parte, isso tudo aqui é referência bibliográfica. Ó. Ele tem uma parte gigante de referência bibliográfica. Então, se você olhar do livro, aqui, ó, das notas que ele faz com referências bibliográficas, isso tudo aqui é referência bibliográfica. Então, ele tem são livros densos, tá? Esse é um livro denso, com bastante artigo científico para sustentar, muitos artigos científicos para sustentar. É bem interessante. Esse é o Antônio Damasio, ele não está assim, ele está jovem aqui, tá vendo? Ele é um cara, é muito interessante, o trabalho dele os livros dele são muito bons. E lembrando, recomendo de novo, que vale a pena começar, ele também tem boas críticas, tá vendo? Tirando a minha sombra ali no fundo, mas vocês podem ver que ele tem várias boas críticas, inclusive da Nature. Aqui, ó. Relações entre pensar, imaginar, sentir, construir um trabalho notável ou ousadia intelectual. Mas como eu falei para vocês, para começar antes do Mistério da Consciência, recomendo O Erro de Descartes, tá bom? É isso. Esse é o livro do O Erro de Descartes e o Mistério da Consciência. Recomendo, é um livro denso, ele vai durar a quarentena inteira, tá? Porque ele não é um livro rápido de ler. O que eu falei anterior, do Homem Confundiu Sua Mulher com Chapéu, você lê numa sentada, né? Talvez 2, 3 dias no máximo, se você ficar curioso, você lê bem rapidinho. Esse não, esse Mistério da Consciência e o Erro de Descartes, você vai sentar, vai ler, reler, vai duvidar, vai no artigo original, vai ver se é aquilo mesmo. É um livro muito legal. De novo, o que eu recomendo para vocês todos, vocês sabem, nas minhas aulas eu falo a mesma coisa, duvidem. Duvidem e busquem informação, sempre. Não quer duvidar virar negacionista, igual essa onda olavista que a gente está tendo hoje, né? Não é para fazer um ceticismo ao ponto de negacionismo. O ceticismo é para, deixa eu ver se isso mesmo ele tem uma sustentação filosófica por trás, ou sustentação científica por trás. É isso. Então, da mesma coisa que eu falo nas minhas aulas, duvidem de mim e corram atrás, e quanto mais vocês correrem atrás de estudarem, melhor vocês vão me questionar e podem vir ter um desafio para mostrar que eu estou errado. Então, duvidem de mim nas minhas aulas. A mesma coisa que eu falo nas minhas aulas, eu falo também em relação aos livros. Duvidem do livro. E aí, duvidando do livro, do que ele fala, você vai no artigo original e vê se aquilo tem uma sustentação científica, de dados, evidências que sustentam aquilo que ele está falando. Isso vai fazer você crescer mais, vai entender melhor e vai ajudar, inclusive, a ciência a dar passos maiores e continuar crescendo, tá bom? Vocês sabem disso. De novo, vou repetir a mesma coisa, cuidem-se, façam a quarentena. Façam a quarentena. Vocês sabem que o isolamento social é importantíssimo para a gente segurar e, inclusive, voltar à economia melhor depois. É o que a gente sabe. E depois, quando a gente voltar, quando vocês me verem na FMG, me dê um abraço bem apertado, quebra minhas costelas, porque eu vou sentir saudade de abraço, tá bom? Beijo para todo mundo.